Olá, estamos começando mais um programa Zeila Atual de Você. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta a todos. Eu estou aqui com o Júlio Moreira, ele é contador formado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em controladoria, empresário contábil com mais de 20 anos de experiência, atuando em empresas nacionais e multinacionais. O Júlio vai nos explicar o que é a reforma tributária, como a gente deve fazer para se preparar, os principais impactos, benefícios e como a gente aproveitar as oportunidades e mitigar os riscos. Júlio, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Eu sei que mais do que falar sobre a reforma tributária, vai ser um desafio tratar um tema tão relevante e tão detalhado em apenas 30 minutos. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar as principais informações para o público que está em casa. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para você primeiro se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua jornada e depois a gente entra no tópico da reforma tributária. Tá bom, eu que agradeço, Zeila. Agradeço, estou muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e passar para o público o que a gente sabe, um pouquinho do que a gente sabe sobre a reforma tributária. Então, como você já disse, eu tenho mais de 20 anos de experiência, né? Trabalhei em várias empresas nacionais e multinacionais também. Atuei muito na área tributária, mas eu também atuei na área de contabilidade, de custos, controladoria, trabalhei em indústrias. Então, eu tenho uma experiência bem vasta. E, em determinado momento, eu decidi investir em um meu negócio próprio. E hoje, eu sou empresário contábil, né? Tenho uma empresa de contabilidade e também desenvolvo ferramentas de tecnologia, todas voltadas para a área de contabilidade. Qual que é a empresa que você tem, Júlio? Então, a minha empresa é a IDVL Tecnologia Contábil. E que está localizada onde? Nós estamos em Santa Felicidade, na Rua Antônio Estival, 94, aqui em Santa Felicidade, em Curitiba. Ótimo. Bom, vamos entrar então no nosso tema. Antes da gente falar da reforma tributária, eu vou pedir para você falar um pouco para o público que está em casa sobre o modelo tributário atual e os principais desafios que as empresas têm com esse modelo, porque aí a gente consegue depois trazer as mudanças que a reforma vai trazer. Tá bom, perfeito. Então eu fico imaginando, me colocando no lugar do pessoal que está em casa, dos empresários, né, que eu também sou empresário. Então assim, você já deve ter se perguntado, né, comprei ali um cafezinho, um chocolate, quanto de imposto que tem nesse produto? Então hoje você não consegue saber o quanto de imposto que tem nos produtos que você consome. E isso revela a complexidade e o quão caótico é o sistema tributário que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, você não consegue sequer saber o quanto você paga de imposto. Então, ele é muito complexo. Então, assim, um dos principais desafios é esse, né? Então, as empresas precisam investir muito dinheiro com as equipes da área tributária, né? Então você tem uma equipe gigantesca somente para manter o compliance tributário das empresas, e isso não gera valor para a sociedade, né? Porque é um trabalho que não é que ele não é importante, ele é importante, né? Eu trabalhei nisso há mais de 20 anos, é um trabalho importante, mas para o consumidor esse trabalho burocrático ele não agrega valor, né? Então se ele pudesse não pagar por isso, ele não pagaria. Então eu entendo que a sociedade precisa converter, né, essa cadeia de valor e o consumidor pagar só pelo que ele de fato está consumindo, né? Então essa parte burocrática a gente tem que diminuir. Ou seja, você tem uma ineficiência dos processos das empresas e isso acaba aumentando o custo do produto que é oferecido pela empresa, porque ela precisa se adequar, ela precisa manter controles para garantir que os cálculos dos impostos estão corretos, ela precisa ter equipes, ela precisa acompanhar toda a mudança da legislação, porque também a gente sabe que o modelo tributário ele é complexo e ele tem alterações constantes.
Você tem também várias diferenças para um mesmo tributo, você tem alíquotas diferentes em estados ou cidades, é um pouco disso também, né? O modelo atual, ou seja, a gente tem ali tributos federais, estaduais, municipais, e o mesmo tributo pode ter alíquotas diferentes. O ICMS é um exemplo, né? Que dependendo do estado você tem diferenças de alíquotas. E tudo isso, além de uma ineficiência para as empresas, você acaba repassando essa ineficiência para o preço do consumidor. Então, além do imposto em si, você tem todo um custo operacional por trás para manter essa cadeia, né, de processo aí para cálculo tributário. Esse é o caos, como usando a palavra que você usou, né? Esse é o caos que a gente vive hoje do modelo tributário e o impacto que você tem, tanto nas empresas quanto a eficiência, quanto no consumidor final, que acaba arcando não só com o imposto, mas também com todo esse custo, aumento no custo do produto final. Exato. Ok, e aí agora nós temos a reforma tributária, né? Quais são as principais diferenças que a reforma traz em relação ao modelo atual? Então, uma das diferenças, então, assim, você vai substituir 5 tributos sobre o consumo, que hoje nós temos, né? Então nós temos PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI, ou seja, nós temos 5 tributos sobre o consumo. A reforma tributária, ela vai trazer 2 tributos, que é a CBS e o IBS. Então, saem 5 tributos e entra 2. A parte da legislação, ela também vai ser mais simples, porque a partir do momento que nós temos uma legislação mais uniforme para o Brasil todo, isso já por si só diminui muito a complexidade. Uma outra alteração que vai ter importante em relação ao modelo atual com o novo modelo é a forma de cobrança no destino, que hoje o tributo ele é cobrado na origem e com o novo modelo vai ser no destino. E isso vai fazer com que muitos processos de guerra fiscal que tem hoje para atrair empresas para determinadas regiões, elas vão deixar de fazer sentido. Ou seja, aqueles benefícios fiscais, quando você fala que o tributo é na origem, ele é na origem onde o produto é elaborado, onde sai o produto, e não onde ele é consumido. Com a reforma tributária, o tributo passa a ocorrer no consumo, ou seja, é onde o cliente está e não onde a empresa ou a produção está. Exatamente. E aí, hoje, você tem, né, alguns municípios concedem benefício fiscal para que as indústrias, as empresas se estabeleçam em determinada cidade. Exato. Por isso que a gente tem ali, né, os polos, né, industriais em algumas cidades, porque elas concedem esses benefícios. Com a reforma, acabamos com essa situação de você concentrar empresas em determinadas cidades, é isso? Porque aí a decisão de investir em determinado lugar vai se basear em questões econômicas, né? Em questões econômicas, financeiras, infraestrutura. O imposto ele não vai influenciar na decisão, como é hoje. Que não deveria influenciar mesmo. Deveria, exatamente. Isso é um dos princípios isso também é uma correção. Da reforma. Exatamente. Então a reforma também traz isso, né? Que o imposto não pode influenciar na decisão de investimento do empresário, né? E aí você comentou também que ela vai ser mais uniforme no país todo. Não teremos mais diferenças de alíquota de acordo com o estado ou com o município? A princípio a gente pode ter diferenças porque os estados e os municípios eles não vão perder a sua autonomia de legislar. Vai ter uma alíquota de referência, né, que vai ser definida pelo Senado, que é para ficar em torno entre 26,5% e 28,5%, não tem ainda certeza da alíquota de referência, né? Mas os estados e os municípios eles vão ter liberdade para estabelecer alíquotas diferentes. Ok. E essa alíquota que você comentou entre 26 e 28, nós vamos ter 2 tributos que vão substituir 5. Uhum. Essas alíquotas é a soma dos 2 ou você vai ter... como que a gente está falando de alíquota para cada um desses impostos, né? O IBS e o CBS. Uhum. As alíquotas vão ser somadas. E a soma delas é que ficam dentro da referência ou... a soma delas vai ficar nesse 26,5%, 28,5% que eu comentei, né? Mas dentro dela vão ser 2 alíquotas diferentes. Por quê? Porque a CBS ela vai ser de competência da União, é um tributo federal. Já o IBS ele vai ser uma competência compartilhada entre estados e municípios.
Então, são alíquotas diferentes porque elas vão ser divididas, né, para os entes federados conforme a sua competência. Perfeito. E aí tem também uma alíquota ou um tributo diferenciado para alguns produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Eu acho que eles são chamados tributos... Imposto seletivo. Imposto do pecado. Comenta um pouquinho para a gente sobre o imposto seletivo, como que vai funcionar na prática. Tá. Então, assim, um dos princípios também que foi trazido pela reforma tributária é justamente trazer... essa questão ambiental, né, e social. Então, produtos que são prejudiciais à saúde ou considerados, né, prejudiciais ao meio ambiente, eles vão ser taxados por esse imposto adicional, que seria o imposto seletivo. Então, assim, principais produtos seriam refrigerantes, produtos com açúcar, né, alto teor de açúcar, produtos que podem fazer algum tipo de malefício ao ambiente, né? Produtos de petróleo, minerais, esse tipo de produto, né? Alguns veículos, né, também vão entrar, cigarros, tabacos, né, produtos de tabaco. E esse tributo, ele é um tributo adicional ou ele é uma alíquota adicional aos dois tributos que serão iniciados com a reforma? Ele é um tributo adicional. Ele é adicional, é um outro tributo que vai incidir sobre esses produtos. Exatamente. Ok. E aí, bom, além do imposto seletivo, né, do tributo seletivo, a gente sabe também que um dos benefícios da reforma tributária, eles falam muito da transparência e do cálculo por fora. Explica pra gente o que significa, porque o cálculo por fora ele está bem aliado a um dos benefícios da reforma tributária é a transparência, né? Porque Exato. me parece que a gente vai ter, as pessoas vão conseguir entender melhor do valor que eu pago de um produto, quanto é imposto, né? E o que significa esse cálculo por fora na nota fiscal? Então, um dos princípios também é a transparência, como você mesmo comentou, né? Então, hoje, às vezes, que nem eu comentei no início, você vai comprar um cafezinho ali ou um pão de queijo, sei lá, qualquer produto que você for comprar, você não sabe exatamente quanto de tributo, né? Então, isso dificulta muito a população também acompanhar, ajudar a fiscalizar e também cobrar também a aplicação desses recursos pelo ente público, né? Já com o novo tributo, a CBS e IBS, o cálculo por fora vai ficar bem definido qual é o valor do produto, e aí sobre o valor do produto é aplicada a alíquota do imposto, né? Então hoje o imposto está ali calculado dentro do preço. Então, por exemplo, eu vou comprar um produto, é R$100 o produto hoje. Então ali dentro desses R$100 já tem todos os tributos, só que eu não sei quais são. Então, o que vai ter que acontecer quando entrar a nova reforma? Então, as empresas, na hora de fazer o seu preço, elas vão ter que ver, bom, hoje eu cobro R$100. Então, se hoje eu cobro R$100, quanto de imposto que eu tenho que tirar esse imposto do meu preço. E vamos supor que hoje seja 10%. Então, o meu preço é 90. Aí eu vou pegar esse 90 e sobre esse 90 que eu vou aplicar as alíquotas do IVA, né? Que vai ser o IBS e a CBS juntos. E na etiqueta, quando eu vou, por exemplo, né, a maioria das pessoas vão ao supermercado, na etiqueta o valor vai estar o preço de venda e o imposto destacado. Exatamente, vai estar separado. Então eu vou saber, olha, eu vou pagar, no teu exemplo, R$90 é o preço do que eu estou comprando e mais os 26%, que vai para mais ou menos R$115, se a minha matemática estiver boa. Então eu sei que 90 é o preço do produto e 25 aproximadamente é o imposto. Exatamente. Então isso que é o cálculo por fora. Exatamente. Então ele fica muito transparente. Ok. Júlio, nós vamos continuar aqui, mas primeiro agora é a hora do nosso cafezinho, né? Nós vamos pedir um cafezinho, claro, né? A Copenhagen tem uma seleção de cafés maravilhosos, são 10 tipos de bebidas quentes entre cafés e chocolates e chá. Eu quero um cappuccino língua de gato. Certo. E pra você? Pra mim pode ser um expresso e um cookie. Ok, só um minutinho. Muito obrigado.
Ótimo, obrigada. Então, agora voltando então, né, o cafezinho, que a gente sabe que tem também um imposto. Mas, então, o que a gente define como cálculo por fora é um pouco também do que acontece em alguns países, né, em alguns outros países que a gente sabe, né, as pessoas que têm a oportunidade de viajar para fora do Brasil, conseguem identificar que você tem o preço que você vai pagar e normalmente quando você vai passar no caixa, tem ali destacado qual é o valor do imposto. Isso, exato, eu acho que é a parte da transparência que a reforma traz tanto, certo? Certo. É disso que a gente está falando, né? Bom, você comentou que eu tenho o IPI, o ICMS e o ISS, eles vão ser substituídos pelo IBS. No caso específico da indústria, né, que hoje tem ali o IPI, quais são os benefícios que a indústria passa a ter com a extinção do IPI? Então, o principal benefício é a questão do imposto. Hoje a gente chama ele de imposto em cascata, né? Então, a indústria, né, o IPI ele incide sobre o produto industrializado. Então, quando a indústria fabrica o produto, a primeira etapa da circulação tem o IPI. E muitas vezes os atacadistas, eles também acabam sendo indústrias por equiparação, justamente para que o IPI não entre no custo. Mas, invariavelmente, nas outras etapas de comercialização, o IPI ele entra no custo dos produtos. E aí, quando ele entra no custo, os outros tributos acabam incidindo sobre ele. Você tem ali uma duplicação. Uma duplicação. Então, você acaba cobrando tributo sobre tributo. Então, o IPI ele fica lá no custo, escondido. O consumidor não sabe que ele está ali no custo. Muitas vezes nem a empresa não consegue calcular o quanto de IPI que tem ali no custo dela, porque aquilo fica tão complexo que a empresa não consegue identificar que tem tributo ali no custo. E esse custo é da indústria, que é repassado para o consumidor, mas isso. A indústria tem esse custo adicional e com a extinção do IPI ela elimina essa duplicação tributária, não sei se eu posso usar esse termo, mas seria uma duplicação tributária sobre o valor, é isso? Porque assim, o princípio do IVA é que quem paga ele é o consumidor final. Todos os tributos, no final das contas, é o consumidor final que paga, né? Mas no caso da reforma, esse novo modelo, ele deixa isso muito mais claro. Então, a indústria, ela vai colocar o preço dela e vai dizer, olha, além do meu preço, tem mais esse IVA, que é o 26%, né? Só que ela já pagou o IVA também nas compras dos insumos. Então, ela vai ter um crédito ali dos IVAs que ela já pagou na compra. Quando ela vende o produto industrializado, ela vai ter aquele débito e aí ela vai compensar e a tendência é que dê zero, né? Tirando a parte da margem de lucro ali. Só que assim, quem vai pagar esse valor é quem está comprando dela. Então ela vai receber o valor do preço dela limpo, né? Ela não... É isso que eles chamam de ressarcimento de crédito tributário que a indústria vai ter? O ressarcimento é em relação ao que você já pagou sobre os insumos, né? Então, assim, um dos princípios da reforma é a não cumulatividade plena, que hoje ela não é uma não cumulatividade plena porque você acaba não tendo crédito sobre tudo, tem muita coisa que não gera crédito, né? E também é um pouco mais complexo o modelo atual, porque ele não é financeiro, né? Então, você toma o crédito sobre o valor da nota, mas muitas vezes aquele valor do crédito que você apropriou não é exatamente o valor que o fornecedor pagou. Então não é uma não cumulatividade plena, transparente, como vai ser a do novo modelo da reforma. Ou seja, a reforma ela traz uma maior transparência e você consegue fazer ali o ressarcimento do crédito total daquilo que você recolheu na compra dos insumos, por exemplo. É essa parte do que eles chamam de ressarcimento do crédito. É isso. Você vai ter muito claro, né, o que foi pago, né? O que você teve de débito, vai ter um sistema ali eletrônico que o governo vai disponibilizar para os contribuintes acompanhar, né? Então, a tendência é que isso fique muito claro e que o valor do crédito que você vai ser ressarcido é o valor que foi de fato pago. Então, essa também é uma grande diferença para o modelo que nós temos hoje. Ok. Bom, e aí a gente tem também
a parte do ISS, que é sobre serviço. Comenta um pouquinho pra gente as mudanças com relação ao ISS. Você estava ali um pouco antes da gente começar a conversa, comentando que tem alguns serviços que hoje não são tributados, mas com a reforma passam a ser tributados. Comenta um pouco como que fica a parte de serviços com a reforma tributária. Tá, então a parte de serviços é uma das que mais vai ter mudança, assim como o setor imobiliário também, que é um dos mais impactados. Então, hoje, o conceito de serviço é tudo que envolve mão de obra, né? Então, por exemplo, se eu alugar um bem imóvel, ele não é considerado serviço hoje. Por quê? Porque ele não envolve uma prestação de serviço de uma mão de obra. Ele não exige mão de obra, é só um objeto que está sendo locado. Então, conceitualmente, ele não é considerado um serviço e, portanto, não paga imposto sobre o serviço. Com o novo modelo proposto pela reforma tributária, esse conceito de serviço ele mudou. Ele não está tão vinculado a essa questão de mão de obra. Então ele está mais vinculado com a questão da operação onerosa, que é chamado, né? Então, um exemplo, locação de bens, que hoje não paga o ISS, ele vai passar a pagar o IBS. Então, os prestadores de serviço, pessoas que alugam imóveis, eles vão ter que se prepararem para essa situação, que hoje não paga o tributo e vai passar a pagar. Então, a locação de imóvel e a maioria, né, principalmente quando a gente fala de pequenos empresários e acredito que muito do público que está em casa acaba alugando um imóvel para poder oferecer o seu serviço, né, para os clientes, essa locação ela vai passar a ser tributada. Mas a tributação ela vai para o proprietário do imóvel, certo? Exatamente. Certo. Mas isso vai ser repassado no valor do aluguel. Tem que ser repassado no valor do aluguel. E aí quem acaba pagando o aluguel é o próprio inquilino. É o próprio inquilino. Né? O adicional, na verdade, o adicional do tributo sobre o aluguel vai ser repassado para o inquilino. Esse o raciocínio. Esse é o raciocínio. Sempre o consumidor é quem paga. Né? Agora, a grande questão vai ser a negociação entre o locador e o inquilino, né? Vai ter todo um movimento de mercado, eu imagino, né? Porque o consumidor, ele com certeza vai brigar para redução do preço, sempre vai ter isso, né? Então vai ser um desafio repassar esse valor, é isso que eu acho que esse vai ser, né, o grande ponto aqui, né, de discussão da reforma tributária, e aí tome seu café, senão ele vai esfriar. Eu acho que o grande ponto de discussão da reforma tributária justamente assim, e a gente ouve, né, que com a reforma o serviço vai ter um aumento na tributação. Acho que a questão não é que vai ter um aumento na tributação, mas você vai ter serviços que não eram tributados e passam a ser tributados, né? E aí eu acho que é esse o cuidado que aí, claro, né, o público que está em casa, o empresário que tem ali o seu imóvel alugado, né, onde funciona a sua empresa, vai ter que começar a prestar atenção, porque o imposto que o proprietário do imóvel vai pagar, ele vai repassar para o inquilino. Exato. E assim como todos os demais impostos de serviços, que hoje a gente não enxerga, né, essa tributação, ou essa tributação ela inexiste sobre alguns serviços, a gente passa a ter essa tributação, isso vai impactar o serviço, e aí é claro que a gente precisa aí tomar decisões, né? Exato. Até onde eu continuo consumindo determinados bens ou determinados serviços e onde que eu devo rever toda, né, a minha situação ali de consumo de bens e serviços, porque isso inevitavelmente vai acontecer, até porque as próprias alíquotas, né, quando a gente fala da alíquota base de entre 26% e 28%, existe um aumento, né, no final da conta, é um aumento no total de tributos que a gente paga. Exato, então assim, que nem você comentou muito bem, a parte da indústria, né, a tendência é que a indústria seja favorecida, né, então assim, é desonerar a indústria, e isso é bom, né, para o país, né, você fazer com que a indústria fique mais forte, possa ser mais competitiva, né, em relação a até outros países, né, então não cobrar tributos sobre exportação,
que também é uma das previsões da reforma, né? Sim. Só que alguém tem que pagar essa conta, né? Porque Sim. se a indústria vai pagar menos, quem vai pagar mais? Exato. É o serviço. Júlio, a gente já está chegando ao fim, olha a conversa, né? Passou rápido. Eu queria que você, rapidamente, assim, eu acho que isso é uma informação muito importante que a gente precisa dar para o público em casa, assim, o cronograma de implementação da reforma tributária, mas a gente vai precisar ser muito rápido. Tá bom. E aí também, qualquer coisa, assim, vou me direcionar aí ao pessoal que está em casa, dúvidas, perguntas, mandem para o nosso WhatsApp que está passando na tela, que a gente responde o mais breve possível. Júlio, bem rapidinho, Sim. Cronograma, e aí já vou pedir para você emendar e se despedir do nosso público. Tá bom. Bom, o cronograma, a reforma tributária ela foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, em dezembro de 23. Em 2025, agora em janeiro, foi aprovada a Lei Complementar 214, que é a primeira lei complementar referente já à regulamentação. Está em andamento a aprovação do PLP 108 de 2024, que vai criar o comitê gestor para poder fazer toda a gestão do IBS e algumas outras alterações no Código Tributário Nacional, enfim, vai fazer várias alterações na legislação, também faz parte da regulamentação. Em 2026, nós vamos ter o teste do sistema, então com alíquota simbólica de CBS e IBS, então durante 2026. Em 2027, a CBS já entra 100% e já extingue o PIS e COFINS. Divulga pra gente o seu site bem rapidinho para quem quiser fazer uma simulação ou buscar orientação. Tá, temos o nosso site que é a reforma.idvl.com.br, lá você consegue mais informações e até simulações. Deve estar passando aqui na tela, gente, eu preciso realmente me despedir. E antes disso, domingo, Dia das Mães, quero deixar aqui registrado o meu respeito e meu carinho a todas as mães ou aqueles que fazem papel de mãe, e especialmente a Dona Rosa. Um beijo, mãe, amo você. Espero todos vocês na próxima semana com muito carinho. Tchau!